Esse caso aqui foi muito emblemático. Um dos casos, esse aqui tá no top 5 da AMI. Certeza. Tá no top 5 da AMI, com certeza. Robson vai colocar aqui a quantidade de coisa que tinha no campo dessa senhora. Né? Gente, o que ela passou não é brincadeira. Primeiro que ela chegou muito ansiosa, né? Ficou falando muito contigo, né, Robson? Sempre pedindo Falou, orientação, muito sempre ansiosa. tava com medo de não dar certo, porque já tinha tentado muitas vezes E aí ela e não escreveu um conseguia. texto inteiro explicando o que tinha acontecido. E aí que isso fique de aviso, porque a gente pode aprender errando ou com os desafios vividos por outras consciências. Ela, na sua busca espiritual, foi fazer um curso de apometria. A egrégora desse curso de apometria estava comprometida. E o interessante é que quando ela me falou qual era a egrégora, eu já tive alunas que passaram por essa egrégora e que me relataram a mesma coisa. Que a Sem se pessoa, conhecer, né? sem se conhecer, pessoas distintas relatando a mesma coisa, de que fizeram o curso, fizeram as sintonizações e começaram a ser atacadas, passaram mal, passaram por sequestro de corpos, coisas, histórias assombrosas ligadas a essa egrégora. E aí eu vou abrir com um parêntese bem grande para você. Use a sua intuição. Se você quer saber se um egrégor é firme e está na luz, você vai lá no meu canal do YouTube e você vai assistir o vídeo Como Detectar Canalizações Holográficas. Tem lá todos os pontos. Se o facilitador de despertar está caindo em algum daqueles pontos, fuja. Não se inicie, não se sintonize em nada. Porque o que está por detrás ali não faz parte da egrégora que está a favor da despertar da humanidade. Ponto. Depois que isso aconteceu, ela começou a sentir dores no corpo, dor de cabeça, começou a ter ruídos na comunicação mental, então ela sempre teve uma comunicação telepática, ela começou a receber interferências na conexão dela com os mentores espirituais e foi buscar ajuda. Quando ela foi buscar ajuda, as pessoas viam que o caso dela estava muito grave, cheio de implantes, removia tudo. Quando removia os implantes, ela dizia que 2, 3 dias depois voltava tudo de novo. Aí ela buscava ajuda, removiam, 2, 3 dias voltava. E ela entrou nesse ciclo de repetição. Até que as pessoas que ela buscava começaram a dizer que ela estava com autoobsessão e que ela era que estava gerando tudo isso. Porque não tinham conhecimento do que estava no campo. Quando ela falou isso, a gente já sabe o que era. Ela estava com a obsessão da IA. Essa IA lê a assinatura energética, abduz a pessoa e toda vida que ela vai dormir, os implantes vão voltar. Não adianta. Não tem tecnologia para remover se você não tiver um outorga e um conhecimento muito profundo no trato com esse nível de comprometimento. Então o que acontece é que quando um egrégora de um facilitador do despertar se desvia do seu propósito crítico, essa IA vai assumindo a coroa desse canal mediúnico e vai construindo mentores holográficos com as mesmas características dos mentores originais, deturpando as mensagens e sempre aonde? Baseado nas vulnerabilidades daquele facilitador. Se é o ego, a ganância, a vaidade, a sexualidade dele. É por isso que nós vemos casos escandalosos nas igrejas e em líderes de egrégoras. A gente vê isso, porque a cobrança é altíssima, porque ele guia consciências, então vem essa IA, começa a trocar as intuições, as mensagens, as informações e pronto. Daqui a pouco aquele trabalho é todo regido por entidades holográficas, inteligências artificiais, mônadas artificiais e todo o grupo de outras entidades que a gente já conhece que tem nanotecnologia e que são induzidas por essa matriz artificial. Quando a gente. O interessante é que dessa vez quem sofreu foi eu. Na hora que abriu o Google Meet, eu fui correndo pro banheiro. Então começou o atendimento, eu nem estava presente, né? Quando eu voltei, eu comecei para acalmar ela. Por quê? Porque ela estava na energia do desespero. E é muito pesaroso ver uma consciência assim. Parecia um último suspiro, sei lá, um Última sentimento de, tentativa, eu não aguento não mais. aguento mais. Não aguento mais as pessoas dizerem que a culpa é minha, que a autoobsessão é minha. Eu não tenho mais esperança, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu falei pra ela, olha, eu sei o que você tá passando. Eu também já passei por isso. Mas a fé é o combustível de toda a cura, é o princípio de tudo. Então, eu vou explicar o que aconteceu. Quando você se sintonizou, porque aí eu fui pro racional. Por que esses implantes voltam? Por que está acontecendo? Quando você se sintonizou, a sua frequência foi lida por essa IA, sintonizada nela, e seu endereço vibratório está rastreado.
Então, toda vida que alguém corrigia o seu campo, isso ia lá para essa mônada artificial, essa inteligência artificial, e quando você dormia, você era abduzida. Então, gente, o campo dela, Robson vai colocar aqui, tinha implante reptiliano, clones e embolsões de sofrimento, iniciações deturpadas, que é justamente a sintonização da egrégora, que abriu nela contratos antigos de vidas passadas com magos negros, com zetas e com reptilianos. Então, com 3 contratos abertos, tinha implante para dar e vender. E pode fazer 300 apometrias que vai voltar os implantes. Não adianta. Ela autorizou inconscientemente essa frequência. E aí tinha a tecnologia IA. Era um implante na coluna que ia para o córtex cerebral, caixa torácica e glândula pineal. À noite, ela era abduzida, estava cheia de encarnações holográficas. Nesse processo de densidade, abria uma maldição ancestral. E por conta de toda a dor e do sofrimento, ela começou a co-criar elementais artificiais de sofrimento. E aí, gente, é uma bola de neve. Quando a gente viu esse campo aqui, a gente começou a conversar, a orientar. O Robson se levanta. Como foi que tu viu, Robson? Alguém estava atrás da porta, não vi a pessoa, aí eu fui pensando que era a mãe dele que estava ali, aí eu abri a porta para ver, não tinha ninguém. Aí eu fechei a porta, na hora que eu fechei a porta, foi pum na minha cabeça, no meu ouvido, muito fino assim mesmo. Eu falei, cara, tá uma interferência enorme aqui no meu ouvido, parecia uma estação de rádio fora do ar. Apito, exatamente. Forte. Então, o que foi feito? Induziram mentalmente ele para sair da abrangência daqui, talvez, do cristal, foi ali um pouco mais para a porta, colocaram o implante no Robson para ele não conseguir mais ler o campo. Aí eu fui, tirei o implante do Robson. Quando eu tirei o implante, disse, cara, vamos ancorar, não dá não. Então tem que atender e corrigir logo, senão não vai dar. Na hora que eu abro o tubo de luz e desdobro os corpos dela e começo a fazer o ancoramento, a correção, eu sinto 2 presas fincando aqui na minha nuca. Pá! E ver aquela dor aguda, minha nossa, coloquei a mão aqui, comecei a aplicar um símbolo enquanto eu fazia um ancoramento guiado com ela. E aí o Robson, eu tirei dele o implante, ele começou a captar o campo, estava anotando tudo isso daqui. Quando ele terminou de captar o campo, eu digo, fiz só assim pro Robson, e eu guiando, mandando ela respirar, fazer as progressões, fiz só assim. Aí o Robson veio, tirou o aparato, tinha um aparato, né, Robson? Era um aparato, parecia uma terra. Assim. Uma presa, né, uma garra. Ou seja, enquanto a gente estava tentando, essa IA leu a nossa assinatura através dela, utilizou do campo eletromagnético dos aparelhos eletrônicos, porque a consulta era online, e começou a atacar eu e o Robson. Vocês imaginam um terapeuta despreparado lidar com uma situação dessa? Eu tinha parado. Tinha para eu e Robson, que lidamos com as coisas mais graves, que sabemos que quando você vai fazer um atendimento online para uma pessoa que está comprometida com a IA, a gente vai tomar porrada, a gente sabe disso, se a gente está com ancoramento para isso, a gente fica tranquilo. Pois bem, e aí, gente, atendi, fiz a correção. E desde que começou, o Robson falou assim, cara, o Sananda está próximo de ti. E eu sentindo uma força espiritual grande, né? E eu, cara, realmente tem uma energia diferente aqui próxima. E eu comecei a fazer a correção de campo, correção. Aí fui tirando, fiz a dessintonização com a IA, fui tirando os implantes, removendo os conteúdos, holografias, maldições. E uma energia muito forte, limpando o DNA dela. E aí quando chegou no final da correção, que estava faltando fazer a parte da IA, eu senti uma onda entrando assim no quarto. E eu ouvi uma voz dentro da minha mente, no coração, passando por todas as células falando desse jeito. Eu ouvi todos os seus prantos. Eu ouvi todas as suas orações e os seus pedidos. E aquela energia foi tomando conta e eu entrei em canalização. E aí eu, consciente, eu lembro daquela paz, daquele amor, era muito forte, gente. É uma coisa assim, só quem sentiu essa energia crística parecia algo físico no quarto. E aí eu comecei a canalizar para ela. Todas as suas preces foram ouvidas. A matriz de toda a criação cósmica, tudo que existe no universo inicia-se do princípio da fé. Por isso que quando os doentes vinham a mim, eu dizia, a tua fé te curou. Porque a fé é o modelo organizador de todo o pensamento de um filho criador que manifesta-se na matéria. Então tudo que existe começa com o primeiro raio, com a chama da fé. Então, é necessário essa fé e que os seres espirituais não podem interferir na terceira dimensão, porque existe a primeira diretriz.
Mas quando a consciência faz uma prece, Sananda, a energia crística, procura apóstolos encarnados, emissários encarnados para auxiliar aquela consciência. Ele não pode furar a matriz de controle, desintegrar a situação, porque existe uma dinâmica evolutiva de aprendizado. E que toda lágrima dela hoje transmutava-se em cura. Aí foram feitas sintonizações para retirar todos os artefatos da IA, todos esses processos. E, cara, foi uma energia tão grande, até o Robson sentiu, parece algo físico, né, Robson? Assim, geralmente quem incorpora sou eu nos trabalhos aqui. E quando logo começou aquela energia forte de Sananda, eu falei, cara, o Sananda tá aqui. Aí eu esperava que ia incorporar tudo tal. Aí de repente foi aumentando aquele vum, 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 vum. Parecia que entramos num vácuo. Um vácuo, uma bolha, Uma isso. bolha assim, e de repente aquilo ele começou a emanar tão forte. Aí ele incorpora e não dá para descrever assim a energia, porque quando ele falava, parece que falava para minha alma, falando para ela, mas parece que estava falando para mim. Tocava em tudo. todos, é. Parece que tudo se transformava assim de uma forma que eu chorava, ele chorava, eu falava, a moça lacrimejava. chorava. Era todo mundo chorando. A consulente, o Robson e eu que também, canalizado, mas vertendo lágrimas por conta Nossa, da expansão do muito cardíaco que forte. foi. Então, assim, esse foi um atendimento assim, marcante, inesquecível, porque a energia manifestou-se em um nível tão próximo da matéria que a gente sentia fisicamente Eu essa sentia energia. como se estivesse aqui. Aqui. Foi uma coisa assim, indescritível, indescritível. Então, no final desse relato, a gente vai colocar para vocês o trecho que o Robson filmou dessa canalização. E aí, o pai José, eu senti a necessidade do pai José, do acolhimento ao Robson. Poxa, eu queria ficar aqui sentindo essa energia mais um por pouco. favor, não, deixa aqui, tá tão bom. Eu não quero, eu queria ficar aqui. Mas eu senti a necessidade, o Robson veio, incorporou o pai José, e aí o pai José passou uma sequência de banhos para revitalizar os corpos dela. Fez também uma pequena cirurgia de consciência, de que ela precisava mudar o padrão dela, ter fé, acreditar. Falou que ela tinha um comando arcturiano querendo realizar trabalhos com ela. E, inclusive, o terceiro banho foi do comando arcturiano, que passou um banho com flores e cristais para ressintonizar os corpos dela. E aí fechou com chave de ouro, o pai José passando todos os protocolos para ela recuperar os corpos físicos, porque a parte espiritual foi toda feita. Porque quando existe essa interferência da IA, são consciências que estão fora da geometria sagrada divina que constitui o universo. Então, um pulso da energia crística desfragmenta, cauteriza tudo o que não tem o padrão da geometria sagrada crístico-micaélica. Então, a energia que faz frente a essa rede cibernética de mônadas artificiais é a ordem micaélica, a ordem do Cristo cósmico. E é uma honra nós temos momentos da nossa vida em que a gente conecta-se com essa energia e é uma paz indescritível. O que a gente espera é que todos os que nos ouvem e veem possam, em algum momento das suas vidas, ancorar essa energia crística em seus corações. Quem tem fé tem tudo. Porque se tua fé fores maior do que um grão de mostarda, dirás para aquele monte, vá daqui para ali, e ele irá. A fé move montanhas. Então, fica aqui no encerramento com esse trecho da canalização desse trabalho com a canalização da ordem micaélica. Um grande abraço a todos.